Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E a pergunta que a gente faz nesse vídeo é: será que isso tudo que nós estamos vendo acontecer hoje é burrice ou é estratégia? Será que é falta de prudência ou será que é uma grande malandragem, ok? A gente precisa entender muito bem porque a gente acha que as pessoas são inconsequentes, que as pessoas são nécias e que as pessoas são tolas, mas você deve entender que, em geral, tudo que acontece no cenário midiático e no cenário politizado acontece porque foi feito para acontecer assim, né? Não tem esse acaso, né? Um ex-presidente americano falou isso. Se algo acontece nesse cenário midiático e politizado é porque foi feito para ser assim, ok? Então você tem que prestar atenção que o pessoal que está nesse jogo aí não é amador, não é novato, não são ali pessoas neófitas, são pessoas que sabem o que estão fazendo e têm ali uma agenda, né? Estão fazendo tudo ali de forma muito bem pensada. Ou você tem a ilusão de que esse pessoal está jogando as coisas aleatoriamente, está jogando um jogo qualquer. Essa aqui é a pergunta que eu faço para você. Entender isso que eu vou te mostrar hoje vai fazer a sua análise desse cenário estranho que nós estamos vivendo ficar muito mais eficiente, ok? Antes disso, quero lembrar a todos que a gente está com uma promoção imperdível na Livraria Daniel Lopes, promoção de Black Friday, por tempo determinado. Temos livros aí maravilhosos para todos vocês. Separei, dentre todos os livros lá na livraria, 14 livros que a gente vai usar no Clube de Leitura Daniel Lopes 2023, no ano que vem. Dos 14 livros, você pagaria um valor total de R$ 962. Com 51% de desconto, você vai levar 14 livros por R$ 468, sem falar que você pode levar títulos separadamente, como esse clássico aqui do Dostoiévski, com 50% de desconto, saindo de 75 por 37, ou esse aqui sobre a obra do psicólogo Jordan Peterson, com 48% de desconto, saindo de R$ 43 por 22, ok? Vale muito a pena, tem que aproveitar. Primeiro link aqui embaixo. Vamos lá então, pessoal, para o nosso assunto de hoje. O que a gente tem visto? A gente tem visto aí um efeito dominó no mercado, né? O mercado oscilando muito devido às declarações que têm sido dadas, ok? E a gente, curiosamente, lembra, né, que tempos atrás o pessoal falava assim: pô, mas o 01 fica falando um monte de groselha e aí derruba as ações, derruba a bolsa, depois fica uma situação muito complicada, ele precisa pensar melhor o que ele vai falar e por aí vai. É engraçado que hoje tem acontecido, né, a mesma coisa, só que praticada por outra figura que fazia exatamente essa crítica, né? Então, o que a gente vê são matérias até da mídia tradicional fazendo crítica, dizendo que essas falas impensadas têm gerado aí um nefasto efeito dominó, né, gerando uma alta de quase 10% no risco país, né? Isso é muito complicado e é muito infeliz para o brasileiro, principalmente para o brasileiro mais simples, porque a gente tem, por exemplo, CDS, né, que é o Credit Default Swap, que com vencimento em 5 anos, é um dos principais índices do risco país, né? Ele subiu em torno de 8% por volta das 14 horas de ontem. Para entender o significado disso, né, basta você perceber que o CDS é uma espécie de seguro contra calote, né? Porque o investidor ele vai pagar um prêmio referente à quantia que ele deseja proteger e ele precisa de uma garantia de compensação em caso de inadimplência, né? Então, quanto mais investidores contratam esse CDS, maior é a cotação do risco país. E esse índice foi lá às alturas ontem, depois que houve apresentações ali da minuta da chamada PEC de transição e também de falas, né, que foram emitidas aí no exterior. Esse efeito dominó aí pode ser nefasto para as empresas brasileiras, segundo a opinião até do pessoal aí do mercado, né? Porque afasta os investidores do país, sobretudo os estrangeiros, e diminui a avaliação das próprias empresas. A gente fez um vídeo já antes falando exatamente sobre esse sistema, né? De quando a gente tem a confiança no país, né? O dólar fica mais barato, com o dólar mais barato, inflação mais baixa, preço mais barato, maior poder de compra à população, maior poder de compra à população,
mais comida na mesa do brasileiro mais simples, né? Agora, por outro lado, quando tem essa desconfiança no país, quando o risco Brasil aumenta, você tem o dólar mais caro, que gera inflação mais alta, que gera preços mais caros, que gera menor poder de compra para a população, que gera menos comida na mesa das pessoas mais simples. Então é um negócio realmente nefasto. Nesse sentido, a mídia tradicional acertou o termo, né? E lembrando que todas as matérias citadas eu deixo o link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, assim como o link para você adquirir os livros que eu separei, fiz uma curadoria a dedo para vocês aqui na livraria Daniel Lopes, promoção de Black Friday por tempo limitado, link aqui embaixo. O dólar chegou a fechar ontem a R$ 5,40, depois de chegar até R$ 5,53 pela manhã, né? Então ali ficou uma situação que revelou grande tensão no mercado, mas você fica perguntando, né? Poxa, mas será que esse pessoal que defende aí o trabalhador, defende o brasileiro mais simples, está fazendo isso de propósito? Está querendo prejudicar o brasileiro mais simples? Por que eles estão fazendo isso, né? Então, algumas pessoas nos alertaram, né, ou nos lembraram que, por incrível que pareça, tem gente que ganha muito dinheiro quando a economia cai, quando a bolsa cai, quando fica tudo caótico, né? Tem gente que usa várias estratégias, né, como a estratégia de short ou as estratégias de opções, de call e de put para fazer isso, né? Por exemplo, quando o cara faz um short, ele está apostando que uma ação vai cair, aí quando a ação cai, o que ele faz? Ele zera esse short, ele pega esse dinheiro e depois ele compra uma call, que é uma opção de compra, e aí ele ganha dinheiro quando a ação cai, depois ganha dinheiro quando a ação sobe, e talvez num cenário como esse ele pega esse lucro e bota lá na renda fixa, que está com a tendência de ficar com juros cada vez mais alto aí. A gente viu até o Banco Central falando que estava indo por um caminho aí, para um cenário de cortar os juros, acabar com esse enxugamento da economia, mas agora, diante desse cenário adverso, a tendência é que os juros não diminua tão cedo, né? Então, os caras falam, né, poxa, para quem trabalha nessa oscilação assim, é legal quando surgem notícias negativas, né? Porque ele compra barato, né? E depois ali deixa o negócio voltar para essa média, né? Então, pessoal, é muito interessante você entender essa dinâmica, né? Da call e do put, né? Do mercado de opções. Às vezes, quando você escuta isso, você fala, meu Deus, faça a mínima ideia, o que é isso? Não tem problema, eu vou explicar rapidinho para vocês como é que o cara consegue ganhar dinheiro com a economia caindo ou com as empresas caindo, né? Call e o put são termos do universo do mercado de opções, tá? Porque no mercado de opções, a pessoa não compra uma ação, ela compra o direito de comprar uma ação numa data futura, mas pagando o mesmo preço de hoje. Porque você precisa entender que além do mercado de ações normal, existe esse mercado de opções onde a pessoa negocia ali um direito de comprar ou de vender uma ação disponível na bolsa. Quem adquire uma opção não está investindo direto na bolsa, como é o caso de comprar uma ação, mas garantindo que pode fazer isso no futuro pagando o mesmo preço de hoje. Então, a compra de uma opção protege o investidor de ter que pagar no futuro um valor mais alto do que está sendo negociado hoje ou de receber um preço abaixo no caso de uma venda, né? Então o cara quer comprar mais barato ou ele quer vender mais caro. Então as opções de compra são chamadas de call e as opções de venda são chamadas de put. Então é por isso que tem gente falando aí, né? Poxa, o cara fez um short, né? Quem estava sentindo que ia cair tudo, ia cair a bolsa, faz um short, depois ele zera esse short, né? Ele recupera o dinheiro que ele investiu e compra uma call para poder recomprar barato depois, né? Então, assim, é assim que os caras conseguem ganhar fortunas com a queda da economia, né? Essa é a famosa forma, né, de operar vendido, né? A gente fala... geralmente quando a gente fala em mercado financeiro, o cara fala assim, não, a melhor coisa é você comprar na baixa e vender na alta, né? Para você ganhar com a valorização do papel ali no longo prazo. Contudo, existem muitas outras formas de a pessoa lucrar usando ações, como é o caso do short, né? No short, que também ele chama de operar vendido ou venda descoberto, a estratégia é feita esperando uma queda do ativo, né? Agora, como é que você vai lucrar com a queda do ativo? Eles fazem o quê? O aluguel de uma ação para que o investidor
que pretende fazer essa movimentação possa ter à sua disposição um ativo na sua carteira se ele precisar comprar. Então, uma opção de venda, né? Então ele consegue fazer esse ganho de dinheiro assim. Isso tá, para quem quiser assistir um filme que explica como isso acontece, o filme A Grande Aposta, né? The Big Short em inglês, por isso que fala de short, conta, entre outras histórias, a história do gerente de fundos, o Michael Burry, que descobriu que o mercado imobiliário nos Estados Unidos, que era baseado em empréstimos ali de alto risco, estava muito instável e ele percebeu que esse mercado iria colapsar 2 anos depois, né? Isso foi em 2005, ele previu que ia acontecer em 2007 e aconteceu exatamente isso. O que ele fez para ganhar dinheiro com essa situação que ele estava prevendo? Ele fez um short do mercado imobiliário, né? Ou seja, ele apostou contra o mercado imobiliário e essa aposta de longo prazo obrigou o Michael Burry a investir $1 bilhão, né? E isso foi aceito ali naquela época, mas ele tinha que fazer pagamentos mensais consideráveis durante esse período, né? Isso fez com que o principal cliente dele, o Lawrence Fields, dissesse que ele estava desperdiçando o dinheiro dos investidores e tal, enquanto muitos clientes ali também começaram a pressionar. O Lawrence Fields chegou até a processar o Michael Burry contra essa decisão dele, e aí o Michael Burry também ele até restringiu a possibilidade dos investidores tirar dinheiro do fundo, que deixou os investidores ainda mais nervosos. Só que aí o que aconteceu? A profecia, a expectativa de Michael Burry se cumpriu e ele ganhou muito dinheiro com isso, né? O seu fundo aumentou ali, teve um aumento de 489%, com um lucro geral aí de mais de 2,69 bilhões de dólares, ok? Então isso está no filme The Big Short, né? A gente sabe que teve até um grande investidor que apostou não contra o mercado imobiliário, mas apostou contra o próprio Banco da Inglaterra, né? Quem conhece a história lembra que em 1992, né, o governo inglês estava prometendo manter a libra esterlina ali num patamar supervalorizado e teve ali um grande investidor que você conhece muito bem que acreditou que ia cair, né, o preço da libra, apostou contra ali, gastou uma fortuna, mas rendeu a ele aí 1,1 bilhão de lucro em apenas um dia, apostando contra o Banco da Inglaterra, né? Então, a gente conclui que talvez essa maluquice toda que a gente esteja vendo não seja exatamente maluquice, pode ser malandragem. Eu acho que em burrice é quando a gente olha e acha que tudo que está acontecendo é aleatório, né? O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários e não deixe de dar uma passadinha no link aqui embaixo para adquirir os seus livros aí com descontaço aí de Black Friday, promoção para vocês. Dê uma olhadinha, vale a pena. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Me diz o que você achou aqui embaixo no comentário. Um abraço, valeu!